Daremos início, então, à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão, período da tarde, dia 16 de julho de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Arcanjo Zanin, Nelson Kicho, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto Souza Gonçalves. Presente também a conselheira Mauritânia Elvira de Souza Mendonça, que substituirá a conselheira Letícia Domingues Costa Braga no julgamento dos itens 91 e 92, em virtude do impedimento declarado pela respectiva conselheira. Muito bem. Nós vamos iniciar justamente pelo julgamento dos itens 91 e 92, os quais a conselheira Letícia declarou seu impedimento, até para poder liberar a conselheira Mauritânia. Ok? Então, doutor Carlos André, item 91, AVG Mineração. Presente. Os itens 91 e 92, eles tratam do mesmo período, né, sendo que o 91 é IRPJ e o 92 é IRPJ e o 91 é contribuição social. Certo? Se o senhor quiser inverter... Pois é, aí podemos inverter, né, para a gente tratar primeiro o de IRPJ. Ok, item 92, então. É isso? Deixa eu pegar aqui para não fazer confusão. Exatamente. Então, é o processo número 10.680.934.142.2009, final 61. Trata de imposto de renda. Então, PERDECOMP também, final 0260, formalizando o crédito decorrente de pagamento indevido ou maior de estimativa mensal de imposto de renda, relativo ao mês de março de 2008, o valor original de R$ 176.948,30. A origem do crédito seria um DARF pago em 5 de maio de 2008, no valor de R$ 192.007,20. Né? O crédito foi inteiramente utilizado na DECOMP. Em despacho decisório, a DRF de Belo Horizonte indeferiu o crédito. A fiscalização identificou um DARF com recolhimento, né, em maio, em 5 de maio de 2008, o valor de 192 mil, mas esse valor foi inteiramente utilizado para a quitação do débito de RPJ de março de 2008, declarado pelo contribuinte. Caso recorrente, né? A razão apontada, então, foi a inexistência de pagamento indevido ou maior. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, inicialmente, pugnou pela declaração de nulidade do despacho decisório, em razão da ausência de motivação no ato. Eu cito aqui um trecho da peça. Né? Quanto ao mérito, alegou que havia efetuado um pagamento a maior de estimativa de RPJ, posterior apurado saldo a pagar de RPJ no mês de março, no valor de 10 mil, por meio de balanço e balancete de suspensão. Né? Aí destaco aqui também trecho da manifestação de inconformidade. Assim, pugnou pela reforma da decisão da DRF. Em primeira instância, a manifestação foi julgada improcedente, está aqui a ementa do acórdão da DRJ de Belo Horizonte. A razão essencial para o indeferimento foi a impossibilidade de repetição de estimativa de RPJ e contribuição social. Segundo a autoridade de julgador de primeira instância, os valores de estimativa deveriam compor o saldo negativo no momento do ajuste anual. Está aqui o trecho da decisão de primeira instância que trata dessa matéria. E resignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário e, em síntese, reiterou as alegações lançadas na manifestação de inconformidade. Na peça recursal, pugnou pela declaração de nulidade do despacho decisório, pela declaração de nulidade da decisão recorrida para a conversão do feito em diligência e, no mérito, pelo acolhimento do recurso e homologação da compensação. Passo ao voto. Okay. Então, a partir é preciso lembrar que o procedimento de fiscalização limitou-se a examinar PERDECOMP, verificando se o DARF apontado para a origem do crédito
efetivamente poderia configurar um pagamento indevido. Nesse procedimento, a fiscalização localizou um débito declarado pela contribuinte que correspondia exatamente ao pagamento. A conclusão lógica era que o pagamento havia sido integralmente utilizado para quitar o débito constituído pelo sujeito passivo, conforme as regras da sistemática do lançamento por homologação. A recorrente alegou que havia retificado a DCTF, relativa ao mês de março de 2008, em junho de 2009, ou seja, antes da emissão do despacho decisório, que aconteceu em outubro de 2009. Entretanto, compulsando os autos, vejo que o recibo de entrega da declaração retificadora, que instrui a manifestação de inconformidade, refere-se aos débitos de março de 2009 e não março de 2008. Para que não haja dúvida sobre a divergência entre o recibo de entrega e o corpo da DCTF retificadora, basta mencionar que o recibo de entrega refere-se à DCTF retificadora da declaração número tal, final 33, e, por sua vez, a DCTF que traria o débito de 10.705 teria retificado a declaração número tal, final 93. Todavia, indiferente da retificação ter sido efetuada antes ou depois do despacho decisório, abre-se no processo administrativo a possibilidade da contribuinte demonstrar que cometeu um erro de fato no preenchimento da DCTF original e que, apesar desse erro, tem direito ao crédito pleiteado. Nesse contexto, então, incumbe a ela comprovar a liquidez e certeza do crédito formalizado no PERDECOM. Então, traçado esse quadro inicial, vamos às questões preliminares. Nulidade do despacho decisório. Ela defendeu a nulidade do despacho por ausência de motivação, conforme se pode observar nesse trecho aqui abaixo. Né? Tem que a tese da contribuinte não deve ser acolhida. As hipóteses de nulidade estão lá no artigo 59, de acordo com a inteligência do dispositivo, somente dariam asa à nulidade os defeitos da fundamentação do ato administrativo, no caso do despacho decisório, que truncassem o efetivo exercício da autodefesa. Não é o caso dos autos. Né? Esse diz que os procedimentos de revisão de PERDECOM são céleres, entretanto, verifica que a autoridade registrou no ato administrativo todos os elementos necessários à caracterização do fato e fundamentou o indeferimento do crédito. Como clara, a fiscalização identificou o DARF, foi apontado pelo sujeito passivo como origem do crédito, identificou de maneira inequívoca o débito ao qual o pagamento havia sido inteiramente alocado. Ao cotejar pagamento com débito declarado, a fiscalização demonstrou não haver pagamento indevido ao maior. Da mesma forma, citados os dispositivos tais, a autoridade fundamentou o indeferimento da norma que exige que o crédito deve gozar de liquidez e certeza, e também mencionando o artigo 74 da 9430. A fundamentação, embora sintética, é suficiente para a perfeita compreensão do ato administrativo. Eu destaco aí palavras da autoridade fiscal. Assim, mesmo que de forma sintética, a motivação do ato administrativo traz todos os elementos de fato e de direito necessários à sua compreensão, dessa forma mostra suficiente para o exercício do direito de defesa. Então, estou afastando a preliminar de nulidade do despacho decisório. Passo a nulidade da decisão de piso. Né? Então, no que tange ao pedido de nulidade da decisão de piso, a recorrente não apresentou mais alegações, resumindo-se a requerer nos seguintes termos. Né? Sucessivamente, requer seja anulado o acórdão recorrido com conversão do feito em diligência para a realização da prova técnica requerida, que tinha pedido diligência e não foi deferido. Bom, novamente, né, as hipóteses de nulidade são do artigo 59. Na espécie, não vislumbro que tenha ocorrido qualquer cerceamento do direito de defesa. Sobre o pedido de perícia, a autoridade julgadora manifestou-se nos seguintes termos, e aqui eu trago o trecho da DRJ, que ela analisa, né, a desnecessidade. Então, nos dizeres do artigo 18 do decreto 7235, as diligências e perícias, consideradas desnecessárias pela autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção motivada, devem ser indeferidas. Né? Tal indeferimento deve ser devidamente fundamentado nos termos do artigo 28 do mesmo diploma. A autoridade julgadora de primeira instância procedeu exatamente conforme a previsão legal. É oportuno ressaltar que a decisão tomada pela autoridade julgadora ACOR baseou-se exclusivamente em questão de direito. A impossibilidade jurídica em seu entendimento de repetição de estimativa de RPJ, posto que esta deveria compor saldo negativo na contribuição
da contribuição na apuração anual, aliás, do imposto aqui. Diante da razão de decidir, não haveria mesmo necessidade de produção de qualquer prova pericial. Assim, não vislumbro lesão ao direito de defesa que dá a declaração daria ASO, né? A declaração de nulidade da decisão da DRJ, estou votando por afastar, então, também essa arguição. Quanto ao mérito. Bom, conforme asseverado, a fiscalização ao examinado PRDCOMP identificou inexistência de pagamento. Tal conclusão foi arrimada no cotejo entre DARF e DCTF. Tendo sido o pagamento inteiramente alocado ao débito, não haveria saldo a repetir. Entretanto, como dito, no processo, abre-se a possibilidade da contribuinte comprovar que incidir em erro de fato ao declarar na DCTF original débito de estimativa de IRPJ no mês de março, no valor de R$ 187 mil. De pronto, é preciso afastar uma questão, em que pese a robusta fundamentação apresentada pela autoridade julgadora de primeira instância, a possibilidade de repetição de pagamento indevido ao maior estimativo de IRPJ ou contribuição é matéria que já foi pacificada no CARF com a súmula CARF 84. Embora se afaste esse óbvio de natureza eminentemente jurídica, é necessário que a contribuinte comprove a liquidez e certeza do crédito nos termos do artigo 170 do CTN. A partir do relato acima, vez que a controvérsia posta para análise é essencialmente probatória. A recorrente alega que cometeu um erro de fato, preenchimento da DCTF. Nessa esteira, alega que foi feita a retificação da DCTF e que o débito está de acordo com a apuração feita na DIPJ. Trago aqui as suas palavras. Impede destacar, no entanto, que a DCTF não é mera declaração de informações de interesse da administração. Na sistemática do lançamento por homologação, a apresentação da DCTF, em razão de seu caráter de confissão de dívida, constitui crédito tributário. Acerca da matéria, já me manifestei no acórdão número tal de fevereiro de 2020, que eu trago toda aquela argumentação de que a DCTF constitui o crédito tributário, portanto, quando se faz a retificação para reduzir o débito, há que se provar o erro em que se funde. Passando lá para a folha 11, então, a questão posta na espécie é a desconstituição desse débito. Né? Novamente aqui, a legislação sobre que impõe o ônus de provar ao sujeito passivo. Entretanto, a contribuinte não logrou fazer tal prova. A mera apresentação da DCTF retificadora e da DIPJ não tem o condão de fazer prova do efetivo, do montante efetivamente devido. A DIPJ é mera declaração unilateral de informações de interesse da administração. A demonstração do erro de fato, na declaração de débito de RPJ de março de 2008, deve estar devidamente suportada por comprovação robusta, lastreada na escrituração contábil fiscal e documentos hábeis e idôneos. No caso específico, não desborda lembrar que a suspensão da estimativa de RPJ somente pode ser feita mediante levantamento de balanço ou balancete de suspensão. Sequer esse documento foi juntado aos autos. Aí eu trago aqui jurisprudência do Conselho nesse sentido. A recorrente afirma que seu pedido está amparado na DPJ, não é isso que exige a lei. A suspensão do pagamento estimativo de RPJ de contribuição exige o levantamento de balanço ou balancete de suspensão, conforme o artigo 230 do decreto 3.000, na época em vigor. Trago aqui a legislação. Assim, considerando que a recorrente não logrou comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, voto nesse ponto por negar provimento ao recurso. E quanto ao pedido de perícia, é aquela posição já conhecida, que a perícia ou a diligência não deve suprir, né, a deficiência probatória, que é o ônus da própria contribuinte de comprovar o crédito que ela está pleiteando. Então, em conclusão, voto por afastar as preliminares de nulidade do despacho decisório e da decisão de piso, por indeferir o pedido de perícia e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok, conselheiro. Alguém quer fazer alguma consideração? Passemos à votação, então. Conselheiro Camerano. Uma clareza limpa. Voto com o relator, presidente. Clareza solar, né, doutor Camerano? Solar. Clareza solar. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana.
Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Microfone, doutor Nelson. Microfone, doutor Nelson. Nelson, microfone. Perfeito. Clareza meridional, né? Voto com o relator. Doutor Eduardo. Com o relator também, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Muito bem. Temos, então, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidade do despacho decisório da decisão de piso, indeferir o pedido de perícia e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira Letícia Domingos Costa Braga, substituída magistralmente pela conselheira suplente Mauritânia Elvira de Souza Mendonça. Ok? Essa decisão vale para o item 91 e para o item 92. É isso, doutor Carlos? Exatamente. A matéria é exatamente a mesma, a solução é exatamente a mesma. O primeiro, esse que nós tratamos aí, é RPJ, o outro é contribuição social do mesmo período. Aproveito, então, para agradecer a participação da conselheira Mauritânia. Espero que ela participe mais vezes da nossa turma, sempre contribui e engrandece, né, o nosso trabalho. Ok? Eu estou à disposição, pessoal, sempre que precisar, presidente. Além de ser de Florianópolis, que é uma característica né, irrefutável, mas mesmo assim, não é verdade? É verdade. Não desmerecendo os demais componentes da nossa nação, né, que tem o seu papel fundamental para o crescimento dessa grande pátria. Secundário, né? Mas tudo bem. Obrigado, Então, Júlio. um abraço, pessoal. Tchau. Obrigado. Se cuidem. Obrigado também. Retornamos, então, com a doutora Letícia. Sentimos a sua falta, inclusive, temos que reconhecer. Então, vamos lá, gente. Agora a gente segue a ordem natural da pauta. E iniciamos com o item 83, Gempro Engenharia S.A., conselheiro Daniel. Nesse caso, teremos sustentação oral, tá? Presidente, todos os casos vão ter a mesma definição, tá? Só muda o período. São várias pedecomps, mas a situação é exatamente a mesma, tá? Basicamente, o contribuinte alega um erro na sua DCTF, tá? Fez a retificação da DCTF, a DIPJ também estava de acordo com a DCTF, apresentou DCTF, DIPJ e DARF em primeira instância, e a DRJ disse que essas provas não eram suficientes. Se vocês olharem aí o trecho da decisão da DRJ, que eu coloco aí, no final da página 2, ele é bem direto a respeito disso, dizendo que a DCTF intempestiva, né, pode ser suprida pela prova inequívoca do erro de fato e que essa retificação ocorra enquanto não é extinto o direito. E aí ele vem mais na frente dizendo que precisaria comprovar a existência ou não do erro de fato, com documentação contábil, livros fiscais, etc. Dentro da linha das outras decisões de vários outros processos que a gente julgou aqui hoje. Né? No recurso voluntário, ele traz essa documentação toda, tá? E traz também um detalhamento da apuração, e todos os documentos que ele traz no recurso voluntário eu vou listar depois no voto, presidente. Então, assim, em resumo, esse é o relatório de todos os processos, só muda os meses, né? Que foi um erro de apuração e aí ele saiu fazendo PRDECOMP de cada mês. Obrigado, conselheiro. Eu vou passar, então, vou colocar na tela a sustentação oral. Só um momentinho. Se alguém tiver algum problema em assistir... Boa tarde, ilustres jogadores da primeira turma ordinária, da quarta Câmara, da primeira sessão de julgamento.
Presidente, alguém está com o microfone aberto aí. Aí ficou mudo aqui, pelo menos. Mutou tudo. Mas todos têm que estar com o microfone desligado. Então, Eu acho que foi o microfone do próprio presidente que mutou o vídeo. Presidente, o senhor está falando com o microfone desligado. Desculpa. Se alguém tiver algum problema para ouvir, me avisem, tá? Boa tarde, ilustres julgadores da primeira turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão de julgamentos do CARF. Eu me chamo Carolina Garcia e sou representante da empresa Gempro Engenharia S.A. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma honra poder sustentar para vocês, porque é a minha primeira sustentação oral. Infelizmente, ela está sendo feita por vídeo, mas considerando a nossa atual situação, ainda fico feliz de poder ter saúde para fazer isso. E um emprego também. Para a pauta de hoje, foram pautados 5 processos do contribuinte, Gempro, sendo eles na ordem de julgamentos do número 83 ao 87, e eles estão sob relatoria do conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Todos esses processos têm o mesmo objeto, por isso será feita somente uma sustentação oral para todos eles. Eles decorrem de pedidos de compensação não homologados, decorrente de retificações de DCTFs que estavam em desacordo com as DIPJs e apuração contábil após as emissões dos despachos decisórios. Em uma breve síntese, são créditos de CSLL e IRPJs que foram regularmente recolhidos via DARF, a maior, e que acabaram por gerar o direito creditório a que pleiteia a recorrente. A constatar que esses valores declarados nas DCTFs estavam em desacordo com a DIPJ e com a apuração contábil, a recorrente acabou por apresentar DCTFs retificadoras após os despachos decisórios, junto com as manifestações de conformidade, em que explicava todo o ocorrido. Todavia, a DRJ, quando procedeu com a análise das manifestações, acabou por julgá-las improcedentes, porque, ao seu ver, a DCTF retificadora ela só poderia ter eficácia se tivesse sido apresentada antes do despacho decisório que não homologou a compensação. E exatamente aqui nesse ponto que eu gostaria de chegar com vossas senhorias. Não cabe a mim aqui discorrer na sustentação oral sobre DIPJ, DCTF e afins. Eu busco ser bem breve. Sabe-se que a DCTF retificadora possui a mesma natureza da declaração originária e que a substitui integralmente, servindo tanto para o aumento como para a redução dos valores anteriormente informados. Pois bem, a Instrução Normativa 1599 de 2015, que regulamentava a entrega da DCTF a partir de 14 de dezembro daquele ano, ou seja, 2015, estabelecia 2 únicas hipóteses em que a DCTF retificadora seria aceita se apresentadas provas de erro no preenchimento da declaração. A primeira hipótese, ela dizia respeito, no caso de entrega de DCTF retificadora, de débito já encaminhado à PGFN para inscrição em dívida, e a segunda hipótese, de débito que já tinha sido submetido a procedimento fiscalizatório. Essas hipóteses, deixo claro, não configuram o presente caso. Com efeito, é de se ressaltar que, em momento algum, a recorrente foi intimada pela fiscalização a comprovar o erro de fato a justificar a entrega da DCTF retificadora. Além disso, a gente sabe que no processo administrativo cabe primordialmente à autoridade administrativa, sem prejuízo do direito do contribuinte, de determinar a apresentação de documentos e as diligências que achar necessárias. Deveria, então, a autoridade administrativa ter diligenciado, para após a inequívoca identificação da matéria tributável, exigir o tributo devido. Com efeito, a perquisição da verdade material é requisito indispensável e indeclinável da administração. É o seu dever da busca, apurar e lançar com fruto na verdade material. Por ser assim,
Ao auditar as compensações declaradas, a fiscalização tinha o dever de considerar as retificações procedidas pela recorrente, as suas DCTFs retificadoras. E ainda que assim não se considerasse, que fosse ônus apenas da recorrente provar o alegado. A recorrente trouxe aos autos outros elementos probatórios hábeis a comprovar o direito alegado. Ela trouxe DIPJ, trouxe as DCTFs certificadoras, trouxe sua apuração contábil. Todos os documentos estavam à disposição, tanto da autoridade administrativa quanto da autoridade julgadora, mas que não foram apreciados. Não bastasse isso, há de se destacar ainda que esse colendo tribunal tem jurisprudência pacificada que afirma que o mero equívoco cometido pelo contribuinte ao declarar seus débitos em DCTF não basta ao indeferimento do seu pedido de restituição ou compensação, nem tampouco inviabiliza sua retificação após a emissão de despacho decisório. Afinal, caso assim se permitisse, estar-se-ia a afrontar a realidade dos fatos e a validar a cobrança do débito inexistente. A falta de retificação da DCTF, ou até mesmo a retificação após o despacho decisório, como foi o caso, não pode ser impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo, por meio de prova idônea, contábil ou fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado, o que aqui, frise-se, foi feito extensivamente. Além disso, o erro material cometido pelo contribuinte no preenchimento da DCTF não pode ser impeditivo do reconhecimento do seu direito creditório. Sendo assim, há de se aceitar a DCTF retificadora, mesmo após a emissão do despacho. Por ser assim, e finalizando a sustentação oral, seja pela apresentação de outros documentos aptos a comprovar o direito creditório da recorrente, seja pela necessidade da busca pela verdade material que permeia o processo administrativo fiscal federal, seja pela jurisprudência já consolidada nesse colendo tribunal, desse colendo conselho, é a presente para que sejam providos os recursos do contribuinte e, consequentemente, reconhecidos seus créditos, que, como documentalmente já comprovado, a recorrente faz jus. E é isso. Obrigada e tenham todos uma ótima tarde. Até breve. Abraço. Microfone, presidente. Muito bem, muito bem. Doutor Daniel. Bom, da análise da decisão recorrida, concluo que, naquele momento processual, a DRJ não poderia ter adotado outro posicionamento. Isto porque, em que pese a recorrente defenda que a DCTF retificadora e DPJ apresentadas já comprovasse seu direito creditório, concordo com a DRJ no sentido que, para provar o erro de fato, deveria o contribuinte ter feito prova robusta com a juntada de sua documentação contábil. Agora, em sede de recurso voluntário, e em verdadeiro diálogo com a decisão recorrida, o contribuinte promove a juntada das provas necessárias para análise do seu direito creditório. Quais sejam? Aí ele trouxe DCTF original e retificadoras, que já existiam nos autos, DIPJ, aí ele trouxe a mais DARFs, balancetes e os relatórios de apuração de cada um dos períodos aí, de cada um dos processos. Tá? Então, a documentação que faltou na primeira instância e foi alertada pela DRJ, ele trouxe de forma completa e detalhada, num recurso bem elaborado e bem didático, né, demonstrando como foi feita a sua apuração, com todo o relatório de apuração e o valor pago a maior. Além disso, apresenta recurso que explica de forma clara o erro de fato cometido pelo contribuinte, pelo que, pelos mesmos fundamentos da decisão recorrida, entendo que o contribuinte promoveu a juntada, promoveu a prova do seu direito de forma adequada nesta oportunidade. Como bem ressaltado pela DRJ, o parágrafo 3º do artigo 9º da IN 1599 autoriza a retificação de ofício da DCTF, atendidas as seguintes condições: prova inequívoca, né, e que essa retificação ocorra enquanto não extinto o direito da Fazenda de constituir o crédito. Faltou na primeira instância administrativa tal prova inequívoca, a qual entendo ter sido produzida junto com o recurso voluntário.
E aí eu cito, cada um eu mudo aqui a questão do valor. Né? O débito de 84 mil foi declarado na DCTF por um alegado equívoco da recorrente. A DPJ de abril de 2011, a DCTF retificadora, balancete e apuração demonstram que o débito de CSL apurado pela recorrente não era de 84 mil, mas sim de 43 mil. Tá? Aí eu cito aqui parte da DIPJ, a planilha aí de apuração, e eu fiz o batimento dessa planilha de apuração também com balancete. Tá tudo casando e os valores estão consistentes. Por sua vez, o valor recolhido através de DARF, trazido nos autos, foi de 84 mil, o que confirma a existência de crédito no valor de 40.881,84. A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não impede o deferimento do pedido, quando acompanhado de provas documentais, comprovando o erro cometido no preenchimento da declaração original. Portanto, demonstrado o erro formal cometido pela recorrente no preenchimento de sua DCTF de março de 2011, bem como a existência e suficiência de crédito ora discutido, entendo que deve ser reconhecida a procedência do crédito utilizado por meio da DECOMP número tal, razão pela qual voto por dar provimento integral ao recurso voluntário e homologar a compensação realizada. Aqui, diferente de outros casos que a gente determina o retorno do processo para análise do crédito pela unidade de origem, tá? Eu já estou enfrentando porque eu tenho elementos suficientes para constatar a existência do crédito e homologar, nesse momento já, a compensação, encerrando, portanto, esse processo administrativo. E é como voto, presidente. E é o mesmo voto para os outros processos também. Ok. Doutor Camerano. Senhor presidente, seguindo a linha do que a gente já vem decidindo, né? Uhum. A DRJ alertou, mostrou os documentos necessitados, as razões contábeis, que trouxe contábil, a retificação feita na contabilidade, forma que acompanha o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Luciana. O relator, presidente. Doutor Nelson. Microfone, Nelson. Voto com o relator, presidente. Ok. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Tá direto e claro, né, presidente? Tá bem documentado. Portanto, acompanho. Ok. Então, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário e homologar a compensação efetuada, realizada. Ok? É isso, né, doutor? Essa mesma decisão vale para os itens 83, 84, 85, 86 e 87. Perfeito? Passemos, então, à análise do item 88, conselheiro Nelson, recorrente imóveis Rudnick. Muito bem, presidente. Processo 10.920, 002032, barra 2006-15, Móveis Rudnick S.A. É um processo de compensação tributária, crédito do IRPJ. A contribuinte apresentou uma DECOMP lá em 31/10/2003, confessando o débito e utilizando como crédito saldo negativo do ano calendário 2003. Ela utilizou o valor original de saldo negativo do ano calendário 2003, valor R$ 9.954,95.
Essa DECOMP ela foi trabalhada manualmente pela DRJ Joinville. A DRJ Joinville indeferiu integralmente o crédito utilizado, pleiteado, por ser inexistente. Na análise manual, o ano calendário de 2003 acabou sendo objeto de autuação. E houve a reversão do saldo negativo de 43 mil para saldo positivo a pagar. Então, esses 9 mil reais que ele utilizou como crédito, saldo negativo, ele é inexistente. E o processo que reverteu o saldo negativo para saldo positivo, imposto a pagar, ele já tem decisão definitiva confirmando o auto de infração, né? Então, eu passo logo ao voto, porque trata-se de um retorno de diligência que aguardou a chegada dessa decisão de final, né? Eu vou citar aqui apenas o processo só para, ainda no relatório, né? Tem um demonstrativo aí, anexo ao que eu transcrevi no voto que transcrevi aqui no relatório, que é o demonstrativo que foi feito quando do despacho decisório, né? Que reverteu o saldo negativo de menos 43.459 para saldo positivo a pagar de 44.510, né? E esse processo ele tem a conexão com outros 3 processos. Mas o processo de autuação, ele já foi confirmado. Essa reversão, que é o processo 10.920, 00.12.64.2007.37. Então, a partir de agora, eu vou direto ao voto, porque é matéria que colhe já a sorte de uma decisão em outro processo. Eu tenho muita sorte de pegar esses processos conexos, né? Muito fácil de resolver. Então, trata de processo de compensação tributária. Conforme relatado, versa o presente processo acerca da declaração de compensação, PERDICOMP, e de 340, final dela, por meio da qual o contribuinte informou a utilização a título de crédito parte do saldo negativo do imposto de renda pessoa jurídica apurado no ano calendário 2002, para a quitação do débito da CSL confessado na DECOMP objeto dos autos. Ou seja, do montante de saldo negativo do imposto desse ano calendário 43.459, a contribuinte utilizou como crédito na DECOMP o valor de R$ 9.954, original, para a quitação do débito da CSL, estimativa mensal, 11.700, original do PA setembro de 2002, Código de Receita 2484, vencimento 30/10/2002. Como falei, consta do citado de despacho decisório da DF Joinville, que denegou o crédito. Ainda consta citado no despacho decisório a informação que houve reversão do saldo negativo do NPJ no calendário 2002 para 43.459, saldo a pagar. Como na época desse despacho decisório, ainda não havia decadência, foi no prazo antes de expirar 5 anos, por isso que teve essa autuação, né? Para saldo de imposto a pagar 44.510.
cuja exigência do imposto é objeto do processo, como eu já falei, 10.920.001264/2007-37. Em face de uma conexão aí dos processos, a contribuinte utilizara na formação do saldo negativo do IRPJ ano calendário 2002, estimativa mensal do imposto do PA novembro de 2002, valor 231 mil, objeto da compensação tributária frustrada, DECOMP não homologada, nos autos do processo conexo 2002-26, pela inexistência do crédito disponível de PIS utilizado, decisão judicial. Esse processo principal, eu já relatei vários processos no CARF do Móveis Rudnick. E tem aquele processo principal que reconheceu que o contribuinte pleiteava uma semestralidade, mas não foi reconhecida. Pela inexistência de crédito disponível de PIS utilizado, decisão judicial, cujo quanto do crédito PIS, liquidação, era objeto de discussão nos autos do processo conexo 13.976.000.467/2003-25, cuja semestralidade suscitada da base de cálculo restara denegada pela própria decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo judicial 96.010.32.444, o hífen 4. Esse processo 2003-25 também transitou em julgado, já tem decisão definitiva aqui no CARF. Então, aqui da observação, a razão do indeferimento do crédito pleiteado na DECOMP, objeto dos presentes autos, inexistência de saldo negativo do IRPJ do ano calendário 2002, foi a glosa da compensação de parte do débito de estimativa mensal do PA novembro de 2002, no valor de 231 mil, por inexistência de direito creditório, inexistência de crédito disponível de PIS. Origem decisão judicial. Essa compensação no processo 2002-26, em face da juntada por anexação, foi analisada pela DRF Joinville no bojo do processo 2003-25, que constatou a inexistência do crédito disponível de PIS, decisão judicial. Em face da reversão do saldo negativo do ano calendário 2002, como já dito, a fiscalização da DRF Joinville lavrou tempestivamente auto de infração com exigência do saldo do imposto a pagado, cujo lançamento fiscal é objeto do processo 10.920.001264/2007-37. A decisão recorrida também manteve a rejeição do crédito pleiteado nestes autos, pela inexistência do saldo negativo do ano calendário 2002. Nesta instância recursal ordinária do CARF, a contribuinte, nas razões de defesa deste processo, em síntese, argumentou: quanto à origem do crédito de contribuição para o PIS, né? É lá dos decretos 2445, 88, 2449, /88. Mas ela está superada porque a decisão judicial não concedeu a semestralidade e a decisão no processo judicial de outra turma, que é atinente ao PIS, em que não ficou reconhecido o crédito utilizado para as compensações na esfera administrativa. Na época, ele pediu uma reunião de processos, né, para que se aguardasse a decisão, as decisões outras administrativas que pendiam de julgamento. No mérito, acerca da origem do crédito do PIS, base de cálculo a ser aplicada no cálculo do crédito, semestralidade que ele defendia, né? Artigo 6º da Lei Complementar 7/70. É porque o contribuinte ele fez uma liquidação, ele próprio, e
aplicou a semestralidade numa decisão judicial que não concedera a semestralidade. E ele fez por conta própria um cálculo e começou a disparar as decompes, né? Então, esses os pontos controvertidos. Na verdade, a lide deste processo segue a sorte do que restar decidido nos autos do processo conexo 2003-25 e 2007-37, em face da relação de prejudicialidade. De sorte que nesses processos conexos citados já há decisão final irreformável na órbita administrativa quanto às matérias suscitadas nesses autos pela recorrente. As matérias semestralidade da base de cálculo do PIS e o saldo negativo do ERPJ do ano calendário 2002 estão preclusas. O pedido de sobrestamento da lide dos presentes autos, do presente processo, por conseguinte, está prejudicado. Então, reunião dos processos, pedido rejeitado, semestralidade do PIS, matéria preclusa administrativamente, auto de infração do IRPJ do ano calendário 2002, reversão do saldo negativo para saldo a pagar, matéria preclusa na esfera administrativa. Nos autos dos processos, final aqui 2006-15, de compensação tributária DECOMP 2340, transmitida em 31/10/2003, débito confessado CSL, estimativa PA 30/9/2003, a contribuinte utilizou como crédito saldo negativo do ano calendário 2002. Então, esses processos conexos, né? 2003-25, 2003-37, eu passo a analisar esses processos conexos só para dizer que tem decisão final já, só para trazer aos autos essas decisões, né? Para que não haja nenhuma dúvida do que se está julgando. O processo 1397-6000467-2003-25, conexo, já está julgado com decisão definitiva e irreformável na órbita administrativa. Processo que usou o crédito de PIS, né? A semestralidade restou refutada administrativamente, pois ante a decisão judicial já havia negado tal pretensão da contribuinte, decisão transitada em julgado na esfera judicial. Aqui, então, transcrevo a ementa e o dispositivo do acórdão 3401-00175, quarta Câmara, primeira turma ordinária, terceira sessão de julgamento do CARF, sessão de 21/3/2012, processo 2003-25, em que foi negado provimento ao recurso voluntário por voto de qualidade, nos termos do voto do relator Emanuel Carlos Dantas de Assis. E aí, a ementa do acórdão está lá, provimento judicial, semestralidade, negada, necessidade de cumprimento estrito da decisão judicial. Provimento judicial que defere compensação, interpretando que o artigo 6º da Lei Complementar número 770 trata de prazo de recolhimento e não da base de cálculo do PIS faturamento. Não pode ser estendida na via administrativa para permitir o cálculo de indébito com a aplicação da semestralidade. Se a decisão judicial decretou judicialmente numa decisão transitada em julgado que inaplicava a semestralidade, o contribuinte, quando fez o cálculo, ele não pode aplicar a semestralidade. Por isso que também, na esfera administrativa, foi aplicada a decisão judicial e todos aqueles processos que ele usou o PIS indevidamente, o crédito não existiu e afetou também o saldo negativo do ano calendário aqui, 2002. Esse processo aí, né? Por isso que houve a reversão do saldo negativo para saldo positivo. Então, como a contribuinte utilizou 9 mil do saldo negativo de 2002, consequentemente, em fase da reversão, não há crédito. Mas esse é o primeiro processo aqui, né? O contribuinte, nesse processo, ele é lá da terceira sessão, ele apresentou embargos,
Todos os recursos na esfera administrativa da contribuinte, na sequência, foram rejeitados, esgotada a instância administrativa. Por fim, consta do processo, situação atual do processo, atividade arquivo único. Portanto, a matéria suscitada, a semestralidade do PIS, foi rejeitada, está superada, preclusa administrativamente, sendo vedado revolver, rediscutir matéria já decidida definitivamente, preclusa. Agora tem o processo de reversão do saldo negativo, esse é 2007-37, né? Eu também passo aqui eu colacionei excerto da decisão 1301, acórdão 1301-004-089, terceira Câmara, primeira turma ordinária, sessão 17 de 9 de 2019, que manteve o lançamento fiscal, reversão do saldo negativo do IRPJ ano calendário 2002 para saldo do imposto a pagar. Consta aqui da ementa, né? Lançamento de ofício, saldo negativo formado a partir de estimativas mensais não quitadas por compensação não homologada. Crédito utilizado inexistente. Reversão do saldo negativo possibilidade. Porque não estava decaído na época que foi feito, analisado o despacho decisório, na hora que foi proferido o despacho decisório, né? No caso de pedido de restituição de saldo negativo formado a partir de estimativas mensais não quitadas, é possível a reversão do saldo negativo em saldo de imposto a pagar, mas isto deve ser feito, primeiramente, pelo órgão incumbido da atividade de lançamento, e, em segundo lugar, no tempo hábil. E aqui o lançamento fiscal foi feito no tempo hábil. Foi tempestivamente, antes de transcorrer o lapso temporal da decadência, né? Então, também trata da semestralidade, que não foi negada, né? Ainda trato a parte conclusiva do voto, né? Reversão do saldo negativo do IRPJ no calendário 2002 para imposto a pagar. Como reflexo decorrência da não quitação do IRPJ estimativa mensal do PA novembro de 2002, por falta de crédito de PIS, decisão judicial, mantém-se o lançamento fiscal, ou seja, a reversão do saldo negativo do ano calendário 2002 para saldo de imposto a pagar, conforme a auto de infração. Então, o problema aconteceu no mês de novembro de 2002, que ele utilizou PIS, decisão judicial, houve a negativa judicial da semestralidade, mas ele fez um cálculo de vontade própria e passou a apresentar declarações. Mas todos esses processos chegaram na instância administrativa na fase final e foi negado porque a semestralidade que ele pretendia já havia sido fulminada por decisão judicial definitiva, né? Consequentemente, se a estimativa de novembro de 2002 que ele usou o PIS foi subtraída porque não houve pagamento dessa estimativa. Consequentemente, o saldo negativo lá que ele teve, subtraída essa estimativa não quitada, houve a reversão do saldo negativo de 543 para saldo positivo a pagar, né? Por fim, em face da decisão final irreformável na instância administrativa, no processo 2007-37, a contribuinte parcelou o débito, naquele processo que houve a reversão do saldo negativo para saldo positivo, a pagar. A contribuinte parcelou o débito objeto daquele processo, né? Conforme tela excerto que eu apresento aqui no meu voto. Despacho de encaminhamento, né? Tendo em vista que os créditos tributários controlados neste processo se tornaram definitivos na esfera administrativa,
encaminho à Coordenação Geral de Cobrança do Crédito Tributário para conhecimento das demais providências. 17/2/2020, esse despacho, né? Então, a reunião dos processos que ele pediu é desnecessária, porque há decisão definitiva nos processos conexos. Consequentemente, o crédito aqui pleiteado não existe. Então, DECOMP, objeto dos presentes autos, utilização de saldo negativo do ano calendário de 2002, crédito pleiteado inexistente, né? Eu explico que ele utilizou PIS de novembro de 2002 para formar o saldo negativo de 2002, né? E esse PA novembro de 2002, do processo conexo, restou frustrado porque ele não havia o crédito PIS, né? Assim, restou sobejamente demonstrada nos autos a inexistência do direito creditório pleiteado na DECOMP, objeto dos autos, pela reversão do saldo negativo do RPJ do ano calendário 2002 para saldo do imposto a pagar. E exigência confirmada por decisão final e irreformável na esfera administrativa, processo final 2007-37. Com isso, indefere seu crédito pleiteado e não se homologa a compensação tributária objeto dos autos. Por tudo que foi exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário. É o voto. Ok, doutor Lance. Alguém tem alguma dúvida para tirar? Doutor Daniel. Presidente, me parece, na verdade, o caso é mais simples do que está no voto. É uma compensação de saldo negativo. Ponto. O conselheiro relator foi pela linha de que, porque em outro processo esse saldo negativo foi revertido e aquela decisão foi mantida, tem que replicar aquela decisão aqui. Tá? Então, não existiria, portanto, o saldo negativo. Então, pouco importa a discussão do PIS, etc., o fundamento aí do voto do relator é nesse sentido. Só que eu, pessoalmente, e a minha posição é conhecida, eu não acho que a gente está vinculado àquela decisão tomada em outro processo que diz que tem ou que não tem saldo negativo. Mas vamos dizer que ele tivesse sido autuado e tivesse perdido o prazo, né, e, portanto, tivesse encerrado o processo administrativo. Ele estaria vinculado o resto da vida àquela decisão? Mas não é o caso. Sim, mas mesmo na pior, eu estou falando da pior hipótese, mas se ele tivesse perdido e seguido. Enfim, eu acho que a gente tem que analisar aqui a existência ou não do crédito. E esse saldo negativo, ele não foi, no outro processo, ele não foi reconhecido porque as compensações feitas não foram homologadas. É uma posição completamente distoante à posição da turma, de que a compensação feita, certo, independente do resultado, ela compõe a compensação das estimativas, essas estimativas vão compor o saldo negativo, porque se a compensação for indeferida, ele vai ser cobrado no outro processo, como provavelmente o foi já, né, ou está sendo. Então, a gente chegar aqui e não analisar esse crédito em deferir, cai naquele problema de que ele estaria sendo cobrado duas vezes, estaria, na verdade, recebendo o efeito duplo, né, dessa reversão do saldo negativo e todos os débitos que ele estaria sendo cobrado nos processos de compensação respectivos. Daniel. Então, eu pessoalmente, eu tenho essa posição, acho que a questão é simples, tem saldo negativo ou não tem saldo negativo? A gente tem que analisar por que o saldo negativo foi... Você pode até utilizar o fundamento dado na outra decisão para dizer que não tem o crédito aqui. Tá? Daniel... Vou terminar só um segundo, Nelson. Só um segundo. Perdão. São duas decisões transitar em julgado, duas decisões definitivas na esfera administrativa. Uma é do PIS, lá de novembro, e a outra reverteu o saldo negativo. Ele não tem saldo, já por decisão definitiva na esfera administrativa. Isso não cabe mais discutir. Houve a reversão do saldo negativo, já a decisão definitiva.
Bom, conselheiro, esse é o seu entendimento. Eu discordo, eu acho que eu não estou vinculado ao entendimento que outra turma teve a respeito dessa reversão do saldo negativo. É autoinflação. Então, eu acho que todo mundo tem a liberdade de entender, né, e defender suas ideias. Eu entendo diferente. Enfim, eu acho que a gente tem a obrigação de analisar o crédito nessa situação. O fundamento do conselheiro, como foi decidido em outro, acabou. Teria coisa julgada. O que eu, pessoalmente, não concordo nesse ponto. Mas seria essa observação que eu queria fazer. Inscrito para falar o conselheiro Camerano, depois a doutora Letícia. O doutor Nelson nos massacra com esse voto, hein, doutor Nelson? Muito extenso, mas ele poderia ser mais enxuto, mas eu acho que o senhor está correto. Só que foi muito extenso, talvez isso tenha causado um certo, assim, dificuldade na compreensão. Eu acho, doutor Daniel, que aquele processo lá, o 2003-25, ele não tratou de compensação não homologada lá, que teve algum reflexo aqui nesse processo. Pelo menos assim eu estou entendendo, doutor Nelson, me corrija se eu estiver errado. Sim. Aquele processo lá de 2003-25 foi um processo que ele estava querendo um crédito da semestralidade do PIS. Ele, inclusive, perdeu na justiça, se eu não me engano, já tem uma decisão lá dessa corte definitiva. Então, a não existência do crédito naquele processo, que me parece que foi utilizado aqui, então, ele não teria crédito nenhum a ser aproveitado nesse processo, nessas compensações. O outro, o 2007-37, foi um lançamento também que já foi julgado, já foi solucionado. Eu só não entendi o 2007-37, doutor Nelson, qual a repercussão que ele teria nesse processo aqui? O 2037 é o saldo negativo que foi a reversão. Ele usou 9 mil dos 43 do saldo negativo, que houve a reversão. Reverteu para saldo a pagar e lançaram lá, é isso? Já teve uma decisão também, né? Houve a reversão anterior, né? Houve a reversão do saldo negativo, e como ele utilizou 9 mil desse saldo negativo, e tendo havido a reversão, foi apurado o imposto a pagar de 45 mil. Quer dizer, de menos 43, passou para mais 45, teve que pagar. Então, esses 9 mil que ele usou dos 43, restou fulminado aqui, né? Porque houve a reversão do saldo negativo, e ele utilizou 9 mil desse saldo negativo do ano calendário de 2002. Ou seja, no ano calendário de 2002, ele não tem saldo negativo. Não tem. Só complementando o que você falou do comentário, aqui o que está se usando de crédito é o saldo negativo. Só que esse saldo negativo, certo, no momento da sua composição original, ele levou em consideração a quitação de estimativas no exercício que foram feitos com esse alegado crédito de decisão judicial, e depois entendeu-se que não existia. Então, se esse crédito não existia, as compensações das estimativas não foram homologadas, certo? E aí a decisão que se teve lá na reversão do saldo negativo foi tirar essas estimativas compensadas do saldo negativo e por isso reverteu para o tributo a pagar. Tá? Autoinfração, teve autoinfração. Teve autoinfração porque você tirou as estimativas, você desconsiderou o pagamento das estimativas na apuração. E já tem decisão final no processo. Você gerou imposto a pagar. Mas o que está sendo, o crédito que está sendo discutido aqui é de saldo negativo, não tem nada a ver com as decisões judiciais, entendeu? Mas como que não tem? Pode passar o doutor Carlos na frente, por favor. Não, só um instantinho. Presidente. Doutora Letícia, depois doutor Carlos André. É difícil. Pode ser o Carlos na frente, por favor. Então, doutor Carlos. Carlos André. Sim, bom, eu estava aqui ainda olhando, em atenção a essa preocupação do conselheiro Daniel, tem uma observação no final da folha 6, início da 7, no relatório do Dr. Nelson, em que ele diz o seguinte: na formação do saldo negativo de imposto de renda no calendário de 2012, o contribuinte utilizou a estimativa mensal, cuja compensação foi rejeitada, não homologada, ou seja,
no processo final 26, a contribuinte informou a compensação do débito de RPJ, estimativa mensal, no período de apuração 11 de 2002, no valor de 231 mil, com crédito de PIS, né, judicial, cuja DECOMP não foi homologada por existência do crédito PIS pela inaplicabilidade da semestralidade. 2, aqui que é o ponto. Sendo o crédito de PIS judicial inexistente, a estimativa mensal do imposto referido no período de apuração novembro de 2002 foi glosada, pois, na época, a DECOMP, protocolada em 27/12 de 2002, não tinha caráter de confissão. Veja, esse aqui que é o ponto. Eu não tenho certeza quanto às datas, entendeu? Mas, se efetivamente não tem o caráter de confissão, esse valor não vai ser cobrado lá, portanto, não pode ser reconhecido aqui. Essa é a questão. O relator citou, inclusive, que teve o pagamento, o parcelamento do valor não pago nesse processo aí, doutor Carlos. Teve o pagamento? Desculpa, eu perdi, então, essa estimativa, né? Não, teve o pagamento do auto-infração. Não, o auto-infração é outra coisa, né? Teve o pagamento do processo aquele do final 25, né? Mas é uma coisa simples que vai complicando, né? Doutor Carlos. Não é o pagamento do auto-infração, seria só se ele tivesse havido também a cobrança da estimativa que estava naquela declaração de compensação. Veja. Se ela não tinha o caráter de declaração, de confissão de dívida, não tem esse efeito que a gente vem aplicando aqui, né, sobre a dúplice exigência, né? Perfeito. Cobra-se o débito que teria sido compensado lá da estimativa e, ao mesmo tempo, não se reconhece aqui o saldo negativo, né? Eu só quis apontar esse detalhe em atenção à preocupação do Daniel. Por que eu citei aqui a decisão definitiva no processo 2003-25? Porque ele é um processo, o principal processo, que analisou todo o crédito de PIS, COFINS da decisão judicial. Ele é um processo de PIS específico da terceira Câmara, que analisou toda a decisão judicial. Ele é o processo matriz. Ok. Letícia. Sem comentários, doutor. Sem comentários. Estão esclarecidos? Passamos à votação, então, doutor Camerano. Olha, pelo que eu entendi dos autos, pelo que eu entendi do doutor Nelson colocou aqui, não obstante a preocupação do conselheiro Daniel, eu entendo que eu acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Presidente, apenas por conta da ressalva aí do conselheiro Carlos André, que realmente, nessa situação, por não ser confissão, não vai acontecer aquele efeito da dupla cobrança que a gente combate, mas eu discordo completamente dos fundamentos, então eu vou pelas conclusões. Ok. Doutor Carlos. Eu acompanho o relator. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutora Letícia. Pelas conclusões, pelo mesmo motivo do doutor Daniel. Doutor Eduardo. Eu vou pelas conclusões, presidente. Então, temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Daniel, Letícia e Eduardo, ok? Deixa eu só anotar o resultado. Presidente. Ótimo. Diga. Eu ia pedir para o senhor um minutinho só para poder reiniciar o computador. 2 minutinhos, então, tá? Tá, 2 minutinhos. obrigada. Janaína, por favor, você pode interromper a gravação?